pouquinho diferente, né? A diferença é que ela não está lá. E fica mais à vontade do que sentado, né? E o tema de hoje é a nossa irmã, é o que vai abordar esse tema, né? Triplo aspecto da doutrina espírita. Infelizmente, talvez a devido ao data da manhã, a eleição, pouca gente está aqui, mas o que vale não é, né? O que vale é a gente fazer o nosso trabalho, né? Com a palavra, depois da oração. Né? Eu vou fazer a oração inicial. Pai Todo-Poderoso, Espírito amigo, quero nesse instante endereçar aqui, através dessa simples oração, para pedir por proteção para esse centro, pedir a proteção para o palestrante do grupo, para que ele possa nos explicar de uma maneira que todos possam entender, e que esse centro nunca vá abaixo. Que a tua paz, com a tua bondade, com a tua experiência, com o teu saber, mantenha sempre ativas as nossas mentes, que as nossas mentes estejam sempre voltadas para o Espiritismo, para o estudo e para o nosso ser. Que a paz e a harmonia estejam sempre conosco, hoje e sempre, que assim seja. A palavra na nossa irmã. Ok. Então vamos lá, né? Nossa proposta hoje é trazer essa reflexão sobre a doutrina espírita, né? O nosso tema, o tríplice aspecto da doutrina espírita. Então a gente vai falar um pouquinho sobre essas características que são peculiares da nossa doutrina. E rogamos ao Mestre Jesus, a espiritualidade, que se faça presente para nos dar todo o amparo, para que a gente possa trazer esses esclarecimentos, né? Então, vamos começar refletindo sobre o que difere a doutrina espírita das outras doutrinas, na opinião de vocês. Bom, eu sempre costumo falar, sempre bater nessa tecla, que até mesmo quando alguém me perguntou, né? Chico, porque fosse uma pessoa entendida, eu até falei outro dia, né? Estudar, não sei o que. Eu fiquei até todo cheio, porque a pessoa me elogiou bastante, né? E sei que você foi criado no catolicismo e deixa o catolicismo para seguir uma doutrina esquisita dessa. Até outras palavras piores, né? Eu digo, é bem simples, eu vou dar uma resposta bem simples. Sabe por que é? É porque eu gosto de aprender, eu gosto da coisa lógica, da coisa transparente. E o que é que acontece com o Espiritismo? O Espiritismo, ele explica tudo aquilo que as religiões ensinam e mais os que as religiões não ensinam. Para que mais? Eu vou atrás de tudo. Precisa, né? Para isso. Então é isso. Então a proposta do Espiritismo é justamente isso, né? Não é ensinar mais do que as outras ensinam, mas é derrubar aqueles véus que foram levantados através dos tempos pela compreensão humana, não é? Nós não somos donos da verdade, e aí a cada tempo, de acordo com o degrau que a humanidade se encontrava, os ensinamentos foram apresentados de uma determinada forma. Só que eles não foram atualizados. E hoje, no degrau que a humanidade está, muitos desses ensinamentos não correspondem mais, não preenchem mais aquelas lacunas, né? Que ficaram diante de outras denominações. Mas aqui não é nossa proposta falar em outras denominações, e sim da doutrina espírita, porque é esse o momento, né? Então, a doutrina espírita, enquanto consolador prometido, não é? O consolador prometido por Jesus, ela tem características que são peculiares, que são da doutrina espírita, não é? Ela apresenta características da ciência, da filosofia e da religião. A gente tem lá no capítulo 1 do estudo do Evangelho, quando a gente está falando sobre
Não vim destruir a lei. Aí tem o item 8, que fala sobre a aliança da ciência com a religião. Então nunca se consegue falar em ciência e em religião no mesmo tema. Ainda brinca, né? Ciência e religião na mesma frase é uma coisa impossível. E aí o Espiritismo ele vem com essa proposta de trazer essa união entre ciência e religião. Não é? Então, ele diz o seguinte, que a ciência e a religião são as duas alavancas da inteligência humana. Uma revela as leis do mundo material e a outra as leis do mundo moral. Então, a ciência tem por propósito, por objetivo, a ciência humana, a ciência como nós conhecemos, trabalhar o quê? A compreensão material, as leis da física, da química, da biologia. E a religião teria por propósito revelar as leis do mundo moral. Só que entre uma e outra acabou tendo uma distorção tão grande que uma começou a assim, ter o princípio desacreditar a outra. Ou seja, a religião trabalha para desacreditar a ciência e a ciência trabalha para desacreditar a religião, não é? E aí a gente vai fazer uma pesquisa e vai pensar assim. No tempo de Kardec, né, quando Kardec começou a trabalhar, Kardec, né, antes de ser Kardec, e vai, quem me ajuda o nome de Kardec? Hipólito. Pode ter? Sei lá, é grande. Esqueci o resto. Tem um nome grande, né? Mas ele não é. E pode ter? E vai. É francês, a gente não vai pronunciar corretamente, né? Mas então, ele não era Kardec. Ele era, o Kardec foi o nome que ele trouxe para si, né? Depois, num outro momento, que a gente não vai conversar muito, senão a gente vai perder o foco. Ele já era um pesquisador, ele já era um professor, ele já era um intelectual. Então, Kardec... Já entendia, né? Aí, tá vendo? Como é bom a gente trabalhar assim, as informações vêm e a gente vai se ajudando. Então, quando chegou para ele as manifestações, as coisas girantes, todo aqueles eventos que estavam acontecendo, ele já tinha uma formação científica, né? Ele já era um profissional, ele não era uma pessoa assim, sem um conhecimento, sem uma fundamentação teológica de muitas coisas, de muitas questões, não é? E, naquele tempo, o que era um cientista? O que era um homem de ciência? Então, no tempo de Kardec, a ciência ela era composta de uma parte experimental e de uma parte reflexiva. Então, o cientista observava fatos ou fenômenos e, num processo indutivo, chegava às leis que regulavam aquele fenômeno. Então, ele observava e, daquela observação, ele trazia as conclusões, não é? A partir do entendimento das causas e dos efeitos daquele fenômeno, tratava-se de reproduzir no laboratório. Então, naquele tempo lá, né, atrás, 1900 e pouco, ou antes, o que era ciência? Você observar o fenômeno material, né, e entender o porquê daqueles fenômenos e tentar reproduzi-lo em laboratório. Ou seja, confirmar aquela teoria. Não é? Então, muitas eram confirmadas, muitas eram descartadas. Atualmente, segundo a gente vai buscar fontes, não é? Japiaçu Marcondes, que é um dicionário que é muito utilizado para conceitos mais atuais, ciência é uma forma de conhecimento que não pretende somente apropriar-se do real para explicá-lo de forma racional e objetiva, mas procura estabelecer entre os fenômenos observados relações universais necessárias, o que autoriza a previsão de resultados, cujas causas podem ser detectadas mediante procedimento experimental. Então, não mudou muita coisa, não é? A ciência continua sendo uma forma de conhecimento, só que hoje ela não se apropria, não é? Antigamente o cientista era, né, dizia a palavra dele, era a verdade absoluta. Hoje em dia já se pode, a ciência está tão moderna, tão ágil, tão, como é que a gente chama? Veloz, os descobrimentos, né, as constatações, que descobre-se uma coisa hoje, daqui a pouco
percebe que pode ser de outra forma, não é? Então houve uma abertura muito maior do que naquele tempo. Entretanto, ainda é uma observação de fenômenos, não é isso? Ainda se procura estabelecer uma relação entre causa e efeito. E ainda é por experimentação. Então, em tese, a ciência como ela era estudada antigamente, como ela é estudada hoje, é praticamente fundamentada na mesma coisa. E aí a gente vai para uma questão que está lá quando a gente fala de fé, no Evangelho, e aí tem uma passagem assim: o que é a fé? O que é uma fé inabalável? Quando é que a nossa fé é inabalável? Alguém lembra? Alguém tem uma tese? Uma Ela sugestão? pode ser verificada, né, em qualquer tempo, né? Em alguma ação. É aquela que pode ser verificada em qualquer tempo. Então, Kardec, quando ele começa a organizar a codificação, ele está fundamentado num conceito. Esse conceito foi atualizado e a doutrina espírita, ela se enquadra ainda nesse conceito em consciência. A ciência espírita, ela tem um objeto de estudo. Alguém sabe qual é o objeto de estudo da ciência espírita? A comunicação dos espíritos. Ela vai um pouquinho além. Você falou objeto ou objetivo? O objeto. A ciência, para ser ciência, ela pode ser o objetivo. Ela trabalha em cima de alguma coisa. Por exemplo, a biologia. Qual é a proposta da biologia? Estudar a relação da natureza com o meio ambiente. Qual é a relação da matemática? Não é? Então, cada ciência ela tem uma área de conhecimento que ela se apropria e desenvolve. O espiritismo, a doutrina espírita, enquanto ciência, ela tem uma área do conhecimento em que ela se fundamenta dentro dessa compreensão e desenvolve. E se ela tem, que área é essa? Para ser ciência, ela tem que ter uma área. A gente não pode simplesmente dizer que o espiritismo é ciência sem apresentar a área em que o espiritismo é ciência. Eu não sei se que eu vou falar se encaixa, talvez em área, mas o propósito é estudar com relação à lógica, dentro da lógica e da razão. Estudar o que dentro da lógica e razão? Você falou o quê? A comunicação dos espíritos, no caso, o mundo invisível, né, também. A comunicação dos espíritos, né? O mundo invisível. Mas só isso. Veja, ela tem que ter uma causa para ser ciência. Ela tem que ter um objetivo, tem que ter uma causa. Pronto, ela estuda a comunicação dos espíritos. E aí? As consequências dessa relação. Exatamente. Né? Então, o objeto de estudo, aí ele diz lá, a ciência humana tem a alavanca das leis do mundo material. E a ciência religiosa, ela é a alavanca do mundo moral. Então, a relação do mundo invisível, dos espíritos. Então, a doutrina espírita, ela vai explicar a origem e o propósito. E a relação, o intercâmbio entre o mundo físico e o mundo não físico, né, o mundo material e o mundo espiritual, e as consequências dessa relação. Então, ela tem um propósito, ela tem um objetivo, ela tem um objeto, tem as causas, tem os efeitos e ela tem uma metodologia. Não é simplesmente da cabeça de alguém, eu estou vendo, vamos puxar lá para o começo, mesas girantes, que é onde tudo começou, não é? Não foi simplesmente porque disseram na época, né, Hipócrates, tem mesas girando, que ele disse, pronto, ali tem um espírito. Não. Ele foi investigar. Não é isso que a ciência faz? Ela investiga, ela pesquisa, não é? Ela observa. Então, através da observação de alguns fenômenos, foi sendo estudado e foi chegando a algumas conclusões. Posteriormente, com a organização do Livro dos Espíritos, as comunicações, essas comunicações do mundo invisível, vinham através dos médiuns, não é? E aí foi através da observação, não só o Livro dos Espíritos, mas daí ele traz mais 4 obras, não é? Evangelho, Livro dos Médiuns, Céu e Inferno e a Gênese,
cada um tratando de uma área que foi observada através da comunicação trazida pelos médios. Então, a ciência espírita, ela trabalha com um elemento diferente dessa ciência material, que é um elemento imaterial, mas nem por isso menos importante. Por quê? Porque ainda, segundo os espíritos superiores, Kardec pergunta até onde os espíritos nos influenciam, né? Podem nos influenciar. E qual é a resposta que os espíritos nos trazem? Muito mais do que podemos imaginar, que de ordinário são eles que nos governam. Pergunta 459, foi a primeira que eu memorizei, porque me surpreendeu. Não é? Então, se os espíritos, se esse mundo invisível, eles atuam sobre nós e nós atuamos sobre eles, é importante que nós saibamos o máximo que pudermos sobre ele. E sem a pretensão de se apropriar da verdade, que não é essa a pretensão da doutrina espírita, entretanto, dentro daquilo que nós compreendemos nas religiões ocidentais e no cristianismo, a única verdadeiramente comprometida com essa questão, com um estudo. Porque não há uma imposição. A gente reflete, a gente lê, a gente questiona e a gente absorve aquilo que nós já estamos prontos. Né? O livro dos Espíritos são 1000 perguntas, 1008, 1018, mas eu mesma consegui ainda assimilar 10. Porque é muita coisa, não é? A gente consegue assimilar aquelas que são mais, né? O que é Deus, a existência dos Espíritos, não é? Jesus como guia e modelo, essas que a gente está vendo, mas tem muito mais coisa, não é? E aí o livro dos Espíritos fala sobre o mundo de uma forma geral, fala sobre a vida material, sobre a vida do mundo espiritual, fala sobre muitas coisas. É uma pesquisa assim imensa que a gente tem à nossa disposição para compreender essa relação, não é? E é toda fundamentada em experiência. Não existe achismo na doutrina espírita. A causa e a consequência. Aparece o fato, aparece a comunicação, aquela comunicação é checada, aquele evento é chegado, para depois aquilo ser traduzido como uma verdade, como algo que pode ser aplicado. Não é? Então, essa é a ciência espírita, não é? Então, o objeto de estudo é o conhecimento das leis que regem o princípio espiritual, que é uma das forças da natureza, que reage incessantemente sobre o princípio material, que também é uma força da natureza, não é? As duas trabalham juntas, não é? A ciência espírita junto com as outras ciências, umas se apoiando nas outras, não é? Há uma reciprocidade. Não existe uma maior, uma menor, uma melhor, uma pior. Há uma reciprocidade, a gente busca uma explicação aqui, uma causa material não existe, então se não existe uma causa material, tem que ter um princípio inteligente, porque se há uma ação inteligente, atrás dessa ação, é preciso que haja sobre ela um princípio inteligente, tá certo? Então, resumindo, o Espiritismo é ciência porque estuda, à luz da razão e de pesquisas específicas, os fenômenos mediúnicos, isto é, os provocados pelos espíritos e que são fatos naturais. Não existe o sobrenatural. Todos os fenômenos, menos os mais estranhos, têm explicação científica. Resumindo, o Espiritismo é uma ciência que trata da natureza, da origem e do destino dos espíritos e suas relações com o mundo corpóreo. Isso está lá no livro chamado O que é Espiritismo? A pergunta feita a Kardec, e Kardec responde assim, tá certo? Então, o objetivo da ciência espírita, tratar da natureza dos espíritos, não é isso? E das suas relações com o mundo corpóreo, com o mundo material. Então, essa é a ciência espírita. Então, essa é a peculiaridade de uma das, né? Quando a gente sai da questão da ciência, a gente vai para uma outra questão, que é a filosofia, não é? E o que é filosofia?
filosofia, na origem, né, ela teria o significado assim, amor à sabedoria. Não é? Então é um estudo que se caracteriza pela intenção de ampliar incessantemente a compreensão da realidade. Então a proposta da filosofia é a gente abrir os nossos horizontes, olhar além daquilo que nós estamos vendo. Ainda segundo nossos amigos Japiaçu e eu gosto de aprendi que a gente tem que dizer da onde é que a gente tira para não ficar achismo, né? Marcondes, Japiaçu e Marcondes. Filosofia é investigação crítica, situando-se, portanto, em um nível essencialmente distinto da ciência, embora inteiramente relacionado a ela, já que descobertas científicas muitas vezes despertam reflexões filosóficas. Então a ciência descobre e a filosofia procura explicar, compreender, se aprofundar naquela descoberta. Então a ciência espírita trata dessa comunicação, dessa interação do mundo físico com o mundo não físico, com o mundo material. E a filosofia espírita se compromete com o quê? Com as consequências dessas relações, não é? Porque se algo acontece que interfere na nossa vida prática, é preciso saber por quê. E interfere de forma negativa, de forma positiva? Quando interfere de forma negativa, quando interfere de forma positiva. Então, é uma descoberta da ciência que traz reflexões, não é? Então, a filosofia vai se aprofundar nessas reflexões, não é isso? E essas reflexões, quando essas reflexões, elas acarretam, de uma forma geral, uma profunda modificação nos costumes, caráter, hábito, assim como nas crenças que tão grande influência exercem sobre as relações humanas, elas causam uma revolução completa no campo das ideias. Então, a filosofia espírita, quando vem tirar esse cunho de maravilhoso, de sobrenatural, sobre aquilo que a humanidade não poderia compreender, o que ela faz? Ela modifica a percepção da humanidade. As pessoas, primeiro no grupo menor e esse grupo ampliando, começam a perder o medo dos espíritos, não é? Vão começando a perceber, bem pouquinho, né? Bem pouquinho. Ainda tem? Bastante. Vai perder Só um todo. pouquinho, foi só um pouquinho. Então, a gente vai aprendendo a observar de uma maneira lógica, como disse o Chico, não é? A lógica. Por que está acontecendo? Existe algo além disso? E por que isso está acontecendo? Qual é o propósito disso estar acontecendo? Então, a filosofia espírita tem essa proposta de trazer essa revolução. Né? Essa fala está na introdução do Livro dos Espíritos, no item 17. Uma revolução no campo das ideias. Não é? Sair daquela questão de que a filosofia não pode ser prática, que a filosofia não pode ser trazida para o nosso dia a dia, que a gente não tem um porquê de aprender sobre filosofia, porque a filosofia é algo que não é prático, é um conhecimento que não é útil. Quando a intenção, o propósito da filosofia é o quê? Uma investigação crítica, é nos ensinar a ter esse espírito crítico, a não acreditar em tudo que os nossos olhos veem, porque nós, por estarmos no campo material e sermos influenciados por muitas questões, nem sempre estamos vendo as coisas como elas realmente são. Então, esse olhar crítico, esse olhar de um bom observador, não é? Buscando a lógica, usando o bom senso, não é? Tendo cuidado na hora de emitir opiniões, para que elas sejam fundamentadas em algo que realmente esclareça, que realmente ajude, não é? Então, essa é a proposta da
Então, a nossa relação com o mundo material, ela tem consequências. Não é? E a proposta da filosofia espírita é compreender e colocar em prática. A gente poderia dar um exemplo de uma consequência dessa nossa relação com o mundo espiritual? Pode ser consequência da construção e o contrário. Daí ao contrário, consequência. Pois é, como você falou que ainda tem um pouquinho de medo, né? Não, tenho muito, só perdi um pouquinho. Mas aí, veja bem, o Espiritismo ele já traz assim consequência vantajosa. Me lembrando falando disso. Eu morria de medo de espírito, a gente falava algo naquela época. Em sonho, eu sonhava, eu ficava travado. Eu sabia que se eu me mexesse, aquilo saía, mas eu não conseguia me mexer, nem conseguia falar. Olha, quando o medo era grande, né? Se eu pudesse, eu não passava na frente do cemitério, não passava em frente de cruz, essas coisas na beira das estradas. Eu tinha medo, tudo isso eu tinha medo, né? Hoje, graças a Deus, com relação como é? Através dos estudos, através do conhecimento, aí me trouxe essa consequência boa. Hoje eu faço devoção mais do que. E você perdeu o medo por quê? Porque hoje eu entendo quem é, eu entendo que o espírito nós todos somos espírito. O espírito não vai te atacar, o espírito não vai te dar uma facada, não vai te dar um tiro, é simplesmente a diferença entre nós e eles é que eles estão do outro lado só. E não é tanta diferença que eles vêm. Muita gente fala, ninguém nunca voltou para dizer como é lá. Pô, nós sabemos que ele volta, nós temos comunicação com ele, né? E a gente usa muitas vezes, né? A gente diz assim, só na próxima vida. Não, só em outra vida. Isso eu só vou fazer em outra vida. Mas se você não acredita em outra vida, como é que tu vai fazer isso em outra vida, não é? E a questão das casas mal assombradas, não é? Ninguém acredita em espírito, mas diz que aquela casa está mal assombrada. Não é? Tem alguém morto ali. Se está morto, como é que está ali? Não é? Então essa é a filosofia. Essa é a filosofia espírita, não é? A gente tem uma gama, a mediunidade, não é? A mediunidade é o maior exemplo que nós podemos trazer da filosofia. Através da mediunidade, que é a comunicação, né? O médium é aquele encarnado, aquela pessoa que está aqui nesse plano, que tem a condição de ser um mediador, de trazer a comunicação do mundo imaterial para o mundo físico. E quantas informações vêm sendo trazidas do mundo espiritual através dos médiuns. A gente sabe de relatos, hoje a gente não vê isso com tanta frequência, inclusive tem um filme, não é, que está passando aí, não sei se já terminou, como é o nome? Predestinado, né? Predestinado, que fala um pouco sobre isso. Né? Então houve tempo em que era até os eventos materiais, algumas questões, não é? Elas eram bem mais frequentes, bem mais perceptivas do que nos dias atuais. A gente, enquanto ciência, vamos voltar um pouquinho, né? Aqui no Brasil nem tanto, porque o brasileiro, não sei se é uma questão de percepção, mas a gente ficou mais assim, dedicado à questão filosófica religiosa. Mas existem alguns países que essa ciência, a mediunidade, que essa comunicação, ela é assim, exercitada em muitos campos e cientistas fazem muitos experimentos atuais para comprovar essa comunicação, não é? Então, é algo que é comprovável. É possível comprovar a comunicação mediúnica. Então, dizer que ninguém veio do lado de cá, de lá de lá, do lado de cá, é assim, uma ignorância do que está acontecendo em termos de informação científica. Mais no sentido da pessoa querer negar, porque todo mundo tem uma história que escutou de alguém que aconteceu isso, alguém da família, tem alguma história assim de assombração. Não é? Todo mundo tem uma história assim. Ou já escutou alguma história assim de alguém de casa mesmo. Então não dá para dizer. Mas aí fica só na negação para não assumir. Essa
educação. Não, fala assim, a assombração veio, que né, de gerações em gerações, e aí chegou até a gente, e a igreja dominando, católica dominando a maioria, as denominações, assim, dominando praticamente, né? Aí, essa dificuldade que o ser humano tem de aceitar o mundo espiritual, né? Não, fala assim, a E abrir os assombração. horizontes. E abrir os horizontes. Porque era como. E não é se taxado, assustar, né? não se assustar. Eu mesmo, Deus me livre igual. Eu acho que uma das maiores provas da espiritualidade que o espírito volta, existe a comunicação, é a questão das botijas, todo mundo já ouviu falar, né? Quer dizer, a botija está lá no mar, não sei aonde, no sítio, dentro do mar. O espírito vem se comunicar através do médium, né? Olha, tal lugar você vai ficar isso. Primeiro você vai encontrar um sinal, um segundo sinal, e depois vai encontrar um ponto e etc. Isso é comum. Eu já conversei com pessoas que Já acharam te arrancaram, E isso é sonho uma também, prova. né? Hã? E sonho também. Isso é uma prova que ninguém pode fugir. É real. A proposta da nossa irmã é bem interessante, não é? Nós vamos a questão da reencarnação. A gente vai, deixa eu falar aqui, senão eu vou misturar, não é? Do que fala a filosofia espírita, não é? Da existência de Deus, da imortalidade da alma, da pluralidade das existências, ou seja, da reencarnação, da pluralidade dos mundos habitados, há muitas moradas na casa do meu pai, e da comunicabilidade dos espíritos, ou seja, mediunidade. É disso que fala a filosofia espírita. Só que, quando a gente vai à questão histórica, né, o espiritismo, enquanto estrutura, né, enquanto doutrina, o primeiro livro dos Espíritos ele foi publicado em 1857. O catolicismo ele se estruturou quantos séculos atrás? Então, a cultura que a gente, enquanto reencarnacionistas, né, o foco é esse, nós somos reencarnacionistas e nós passamos muito mais encarnações fundamentadas nessa compreensão do cristianismo católico, não é? Então, nós fomos católicos durante muito tempo e as ideias ficaram presas na nossa mente, né? Em nós, enquanto espíritos imortais, que levamos às nossas existências o conhecimento adquirido. Então, é preciso, por isso que Kardec nos diz, né? Para ideias novas, é preciso abrir as mentes e abster-se das ideias antigas. Então, quando a gente parar para fazer comparação, a gente não vai conseguir se aprofundar. Porque em algum momento, por causa das nossas crenças, a gente não está pronto ainda para compreender esse fundamento. Por exemplo, a reencarnação. A reencarnação diz o quê? Não interessa se você o movimento é feminista, é machista, é o quê? Não faz diferença, porque o espírito, ele não tem sexo. O espírito vai ter a cada existência a condição que ele precisar. Então, se nessa precisa vir no sexo feminino, para aprender aquilo que só o sexo feminino oferece, vem. Na próxima, vem no sexo masculino? Vem. Então, vai quebrando alguns conceitos que são crenças. Eu sou melhor do que você porque eu sou homem. Não é? Ou eu posso fazer isso porque eu sou mulher. Né? Do mesmo jeito que o homem tem argumento, a mulher também tem. E são argumentos que, dentro da compreensão da filosofia espírita, caem por terra. Porque nessa encarnação você é homem, mas quem garante que você não já foi mulher? E nessa você é mulher, quem garante que você não já foi homem? Porque para que a gente possa aprender, absorver e vivenciar todas as experiências, nós precisamos estar nas duas condições. Que tem na condição de espírito feminino, apreende algumas coisas que enquanto espírito masculino não apreende. Então, ora estaremos numa condição, ora estaremos noutra. E vai cair por terra algumas coisas que são fundamentos. Então, porque eu acho que a minha condição me dá uma supremacia, eu não acredito na reencarnação. Não é? Então, a minha percepção do mundo, que nós somos muito egoístas, não é? E aí nós achamos que o mundo está resumido a nós mesmos, e isso é um grande impedimento para que a gente coloque em prática
Mas na hora que nós nos abrimos para isso, ela vai fazer uma revolução completa no campo das ideias, ou seja, o nosso pensamento, a forma como nós pensamos o mundo, a forma como nós pensamos a nossa relação com o outro, vai começar a ser modificada. Através dessa compreensão. É a existência de Deus. Qual é a compreensão de Deus na doutrina espírita? Como é que o espiritismo vê Deus? Vê o Deus antropomórfico? Deus é um ser humano ou é algo? Qual é essa compreensão de Deus? Inteligência Suprema. suprema. Exatamente. E aí Kardec pergunta, o que é? Para tirar lá na pergunta a compreensão de humano, né? Porque na língua o quem é o pronome que você vai referir à pessoa, não é? Então, o que é Deus? Inteligência suprema. Quer dizer o quê? Que existem muitas inteligências, mas Deus é a inteligência suprema. Não é uma inteligência suprema, é a. Então só existe uma inteligência suprema, a de Deus. Né? E é a causa primária de todas as coisas. Então Deus não é efeito, Deus é a causa. Então todo o resto do universo é efeito da sabedoria, do amor, da bondade divina. Então daí o Espiritismo já abre um buraco em relação a muitas questões no campo da religião, que é onde a gente vai entrar daqui a pouco. Tirando de Deus essa personalidade, né? Não é antropomórfico. Deus não se parece. Nós não. Quando fomos criados à imagem e semelhança de Deus, está claro, é a imagem e semelhança de Deus enquanto espíritos imortais. Porque o espírito em essência, ele não tem forma. Quem dá forma ao espírito é o perispírito. Não é? Então, quando a gente vê alma, ou quando a gente vê o espírito, o que nós estamos vendo é o perispírito. Porque o espírito, ele não tem forma. Certo? Ele é imaterial. Ele não é feito de forma material como nós. Tá certo? A imortalidade da alma. A imortalidade da alma é tão interessante a gente compreender isso, porque quando a gente lembra, porque a gente já sabe, não é? A gente já esqueceu. O Consolador vem trazer, vem nos lembrar aquilo que nós já sabíamos, nós esquecemos, e nos ensinar muito mais, não é? Então, se nós somos almas imortais, quer dizer o quê? Que nós fomos criados em algum momento, mas nunca deixaremos de existir. Quais são as consequências morais de sermos imortais? No que é que isso afeta a nossa vida diária? O que é que ser imortal, na prática, modifica na minha vida hoje? Sabe isso? Está se perguntando? Em algum momento a gente vai responder todas as nossas atitudes, né? Não vai ficar aqui. Vai dar com a gente quando a gente for. A primeira consequência. Nós somos responsáveis pelas nossas ações. Elas são intransferíveis. Ninguém vai se responsabilizar por aquilo que nós escolhemos fazer. Só nós mesmos. Não é? Em consequência disso, as aflições, o sofrimento, as dores, quantas coisas a gente consegue explicar a partir da imortalidade. E, consequentemente, a partir da reencarnação. Porque a reencarnação é uma consequência da imortalidade. Porque somos imortais, temos sucessivas existências. E a cada existência nós reparamos algo que não ficou feito de forma adequada e nos deparamos com outros desafios. Não é? Quanto melhor nós compreendermos isso, e quanto melhor diante da lei divina, o melhor é a lei de Deus. Então, diante da lei de Deus, que é a lei de amor, quanto melhor nós agirmos nesses campos, melhores serão as nossas próximas reencarnações. Tá certo? A pluralidade dos mundos. A Terra não é o único planeta habitado. O universo é infinito. Por que será que no infinito, um planeta como a Terra, onde o mal ainda é a maioria e ainda é concebido como natural, seria o único planeta habitado, quando Deus é a inteligência suprema?
Não é? Então, de quanta coisa desencadeia, não é? A mediunidade, a gente já falou, que é essa condição de se relacionar e de trazer as informações, mas também de explicar muitas coisas, por exemplo, os processos obsessivos, não é? Através da mediunidade, não é? Da condição de receber as comunicações, a gente pode compreender uma gama de processos obsessivos e pode ajudar, não é? A trabalhar, especialmente como esse mês foi o mês do suicídio, o mês do comprometimento do suicídio, não. O mês do combate, não é? Do despertamento, da importância de se perceber, não é? E a gente sabe que uma das consequências dos processos obsessivos é o suicídio. Então, compreender essa influência, compreender que ela não só é positiva, não só são os espíritos superiores que se comunicam, os espíritos inferiores, aqueles que ainda estão inferiores no sentido da ignorância espiritual. Não inferiores porque são menores, ou porque são maus, mas porque eles estão ignorantes diante de algumas leis que governam o planeta. Então, por conta disso, ainda se acha o direito de fazer algo que vão ser responsáveis em algum momento. Mas também, através das mesmas comunicações, nos diz o quê? Que nós, enquanto encarnados, nos colocamos, através dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, das nossas ações, na condição de sermos influenciados por esses espíritos. Então, a responsabilidade continua sendo nossa. Né? Nós somos responsáveis pelas relações com o mundo material que nós desenvolvemos, não é? E a terceira vertente, não é? A terceira característica, peculiaridade do espiritismo, é ser religião. A gente refletiu um pouquinho na semana passada sobre isso, não é? Sobre o que é religião. Não é? E aí a gente viu o quê? Que religião são dogmas, são estruturas hierárquicas, são ritos, são muitas coisas no campo material. Mas também é o quê? É um verbo latino, religare, que significa religar, ou seja, ligar de novo. Só que assim, ligar de novo o ser humano a Deus. Achei muito interessante essa interpretação. O que significa religião na sua essência? Religar, ou seja, ligar de novo o ser humano a Deus. Isso quer dizer o quê? Que em algum momento nós estivemos ligados, né? E por algum motivo nós nos perdemos aí na nossa caminhada e que nós estamos tentando nos religar. E a religião, ela vai ter esse propósito. Como assim? Como é que a religião espírita, como funcionaria essa religião espírita, né? Já que ela é diferenciada, tem a proposta de ser diferenciada. O que seria a religião espírita? Como é que nós poderíamos dizer? Religião espírita é mais filosófica, Clareza. Na verdade, acho que ela proporciona e força a reforma íntima através dos ensinamentos. E ela bate muito nessa tecla. Porque as outras denominações, elas pregam os ensinamentos, mas não, assim, como não é obrigação, dever. o dever de seguir aqueles ensinamentos. E a doutrina, ela força a evolução do espírito, de uma forma. Ela tem o dever de ensinar para que aquele espírito evolua. Porque é só através da evolução que ele vai se elevando diante as várias condições do espírito. É só através da evolução que ele vai conseguir se religar, não é isso? Ele liga a Deus quanto mais ele se elevar, mais a religação com Deus ela vai acontecer. Exatamente. É a clareza dos ensinamentos, né? Faz isso, acontece isso. Não faz, acontece isso. Aí no que vem com a clareza, aí a gente vai dizer, tudo culpa minha, então eu vou lá resolver. A religião,
ela está fundamentada na filosofia. Não é? A filosofia espírita diz o quê? Que para toda ação tem uma reação. Tudo que você faz, você vai precisar compensar. Não é? O que você... Não, a cada um segundo a sua obra. Então, aquilo que você fez de bem, volta para você. Mas aquilo que você fez de mal, também volta. Não é? Então, tira de qualquer outra condição a responsabilidade. Essa é a peculiaridade da religião. Traz para o ser humano que era isso que Jesus fazia lá atrás. Quando Jesus conversava, quando foram perguntar lá para ele, paga imposto? Daí a César e quer César. Ele não diz paga ou não paga, a escolha é sua. Você que sabe o que você vai fazer. Não sou eu que vou dizer o que você vai fazer. Por quê? Porque se eu disser, você não vai ter responsabilidade sobre isso. Então decida. Agora decida fundamentada em quem? Nas leis divinas. E aí trouxe as leis que ainda são as mesmas. Os 10 mandamentos, lá atrás, mosaico. Antigo Testamento. Só faça para o outro aquilo que você gostaria que fizesse para você. Está lá na lei. Amar a Deus, amar o próximo, respeitar pai e mãe, e por aí vai. Quantas coisas estão lá que é preciso colocar em prática, ainda hoje que a gente não coloca. Então as leis continuam as mesmas, elas são imutáveis. Entendeu? E o que aconteceu? Quando Kardec está organizando a codificação, na pergunta 625 do Livro dos Espíritos, como eu não decoro, eu trago, 625, está lá, o terceiro livro é o livro que fala das leis morais. O livro tem 1000 e... Quantas perguntas? Deixa eu olhar aqui, que eu estou com o livro na minha mão, né? Vamos ver, mas é esse mesmo. 1018. E na 625, no meio do livro, Kardec pergunta: qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? Esse é o Livro dos Espíritos, certo? É o primeiro. Qual foi a função do Livro dos Espíritos? Trazer do mundo espiritual informações que iam revolucionar a nossa compreensão diante de tudo aquilo que estava acontecendo. Não tinha um cunho religioso. Entretanto, naquele momento tinha acontecido a reforma religiosa, né? A reforma protestante, a reforma, todos aqueles movimentos religiosos, e o materialismo, a ciência materialista, estava instaurada. Então, naquele contexto, Kardec pergunta: qual é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? E básico. Eles não rendem. Está aqui a resposta. Vede Jesus. Eles são categóricos, os benfeitores espirituais. Qual é o tipo mais perfeito aqui no planeta que Deus, Inteligência Suprema, oferece ao homem para lhe servir de guia e modelo? Ou seja, se eu tenho uma dúvida quanto à forma que eu devo agir, existe alguém que eu possa me espelhar? Existe. Quem? Jesus. Ponto. Não deu nenhuma outra explicação. Só que para Kardec foi assim, digamos assim, não foi um choque, não seria essa palavra, mas uma proposta, um questionamento. Jesus. Então, tem alguma coisa que está meio confusa. Ele está no meio do livro. Ele, quando chegou aqui, ele já refletiu, ele já ouviu, ele já se organizou sobre um monte de coisas entre elas. Vamos pegar um índice que a gente vai ser mais rápido do que pegar capítulo de capítulo. Ele já falou da condição dos espíritos, da encarnação dos espíritos, da vida, do retorno à vida espiritual, da pluralidade das existências, do retorno da vida corporal, da intervenção dos espíritos no mundo corpóreo. E aí ele vai entrar nas leis morais. Então, depois de ele refletir sobre todas aquelas questões filosóficas,
Ele entrou nas leis morais. E aí os espíritos dizem, Jesus é o guia modelo. E aí Kardec para olhar assim, como é que as religiões estavam estruturadas naquele momento? Aquela guerra, né? O catolicismo tinha se partido, surgido um monte de igrejas protestantes, mas na sua grande maioria com uma incompreensão imensa sobre essas verdades. Reencarnação, mundo espiritual, imortalidade da alma. Então, aí tem na matemática, né? Douto se conclui que algo se perdeu pelo meio do caminho. Aqueles ensinamentos trazidos por Jesus se perderam. Porque se Jesus tinha aquele ensinamento da fraternidade e os ensinamentos estivessem sendo propagados da forma como Jesus trouxe, não era para ter daquele jeito. Ou era? Foi o questionamento que Kardec fez. A partir daí, o que ele faz? É preciso reler e reobservar toda a passagem de Jesus pelo planeta. O que é que foi dito? E por que aquilo foi desvirtuado? E aí Kardec passa 7 anos entre a publicação do Livro dos Espíritos, a publicação do Evangelho segundo o Espiritismo, que são os 4 Evangelhos, refletindo com o amparo dos Espíritos benfeitores, que nós temos lá o livro, e a gente tem as instruções. Não é? Então, você tem no Evangelho segundo o Espiritismo, você tem a passagem do Evangelho, tem a explicação da passagem do Evangelho, e no final tem a instrução dos Espíritos sobre aquela passagem. E aí, quando foi feita essa releitura, aí foi observado que se você tirar a percepção da imortalidade da alma e da reencarnação, muitos ensinamentos perdem a lógica e perdem o bom senso. Então, o que faltou ali foi o comprometimento da doutrina espírita de tirar esse véu, de esclarecer aquilo que ficou mal compreendido, porque os fundamentos dos ensinos foram retirados. Esqueceram-se de lembrar-se que somos imortais e as consequências de sermos imortais, dentre elas a questão reencarnacionista. Certo? Então, o Evangelho, lido hoje, à luz da doutrina espírita, ele vai nos trazer essa esperança e essa consolação, que é a proposta da religião. A religião, ela tem que trazer um conforto. A gente vai assistir a gente vai a um ambiente religioso, independente de qual seja, e a expectativa que a gente gera, embora não seja para gerar, mas todo mundo gera, ou a maioria gera, é que a gente saia de lá mais assim, abraçado, né? Mais leve, que as nossas dores sejam tratadas. Mas algumas vezes, algumas perguntas que nós temos no nosso íntimo não conseguiram ser respondidas. Por quê? Por que eu sofro tanto? Deus não esqueceu de mim. Deus não tem olhado para mim. Eu vejo pessoas piores do que eu, com a vida muito melhor. E aí eu vou lá e assim, mas isso é reencarnacionista. E aí, tu esqueceu, foi? Quanta coisa tu já fez? Mas se os sofrimentos não são desta vida, são de vidas passadas. Porque Deus é infinitamente justo e bom. E não vai permitir que algo que a gente não precise aconteça. Então, a nossa vida é uma consequência das nossas ações. Essa é a religião espírita. É disso que trata o Espiritismo. De nos trazer esse autoconhecimento. De nos convidar à nossa reflexão íntima. Porque quando a gente reflete e vai identificando na gente o que não está bom, e que é porque isso não está bom, que a nossa vida não está indo como a gente quer, aí nós vamos para a reforma íntima. Vamos nos reformar. Vamos nos melhorar, cada um fazendo sua própria reforma. Não tem como a gente reformar o outro, não existe. Cada um vai fazer a sua própria reforma. Cada um vai cuidar
cuidar. Claro que tem uma parte, lógico. De novo, né? Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, vai colocar no nosso caminho tanto os irmãos encarnados como os nossos irmãos desencarnados, especialmente nosso guia espiritual, nosso anjo da guarda, para nos ajudar nesse caminho que é árduo. Mas o jugo é leve quando a gente está conectado com os ensinamentos do Mestre. Então, Kardec percebeu isso, trouxe isso para nós. Quando nós lemos, quando nós refletimos acerca do Evangelho segundo o Espiritismo, a gente vai ver sempre essa questão. A reencarnação, a imortalidade, a pluralidade dos mundos, a comunicação dos espíritos e a compreensão de Deus. Esses 5 pilares vão estar sempre ali presentes nos ensinamentos. E a gente vai poder perceber, através dessa formatação, dessa nova leitura, o quanto se perdeu e o quanto nós nos perdemos. E o que nós precisamos resgatar, tá certo? E aí, dentro disso, na literatura espírita, alguns de nós acham a leitura da Bíblia, né, porque o Evangelho está lá, Novo Testamento. Tá? Estamos falando da Bíblia, estamos falando do Novo Testamento. Não é outra Bíblia não, viu? O Evangelho segundo o Espiritismo, que é este aqui, ele está falando do Novo Testamento, dos Evangelhos contidos no Novo Testamento. Tá certo? É o mesmo que a gente tem em casa, com a compreensão diferenciada, porque o fundamento é a compreensão de Deus, é a reencarnação, é a comunidade dos espíritos, é a pluralidade dos mundos e a pluralidade... Faltou um. Sim. Vou olhar aqui, viu? Eu trouxe o meu guia. Imortalidade da alma, existência de Deus, pluralidade das existências, pluralidade dos mundos e comunicabilidade dos espíritos. É o que vai modificar, não na passagem do Evangelho, que é a mesma, mas na nossa compreensão através da instrução dos espíritos. Quando a gente pega lá uma passagem do Evangelho, vamos fazer isso, né? Por exemplo, aqui, né? Está aqui no capítulo 13, amai os vossos inimigos, até assim sai, que será aí? Aí está lá no item 7, se alguém te ferir na face direita, é o tema, não é? E aí tem uma passagem que está em Mateus, capítulo 5, 38 a 42. Está em negrito, porque qualquer Bíblia que não tem uma compreensão, tem aquelas interpretações, né, interpretativas, mas aquelas que tem como proposta a tradução do que veio lá, vai estar escrito da mesma forma que está aqui. Mateus 38 a 42, a gente não vai fazer a leitura, mas está aí, né, registro. Quem quiser buscar, vai pegar do Evangelho 38 a 42. Vamos lá. Vós tendes ouvido o que disse, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, digo-vos, não resistai ao mal, mas se alguém te ferir tua face direita, oferece-me também a outra. Não é isso que está lá? É isso que está aqui. Entretanto, a gente vai ter a explicação. E por quê? Porque em algum momento nós fizemos algo que nós causamos naquele irmão uma dor. E aí, nesse momento, está sendo oportunizado repararmos a dor. E aí aquele irmão chegou ali e se colocou. E se a gente for discutir com ele, vamos continuar na dor. E se a gente procurar oferecer direita, é procurar compreender. Oferecer outra face, é procurar compreender. É isso que a doutrina espírita fala. Vamos nos compreender. Vamos buscar nos amar menos, mais, e brigar menos, e discutir menos, e polemizar menos, porque estamos todos caminhando para o mesmo lugar. Todo mundo quer chegar nessa condição de se religar a Deus, todo mundo. Quem não quer estar melhor? Todo mundo quer. Por melhor que nós estejamos hoje, poderemos estar muito melhor amanhã, e depois. Então não tem porquê a gente estar aqui polemizando ou discutindo questões que não vão nos ajudar a sermos pessoas melhores. É sobre isso que fala a religião espírita. Não tem dogma? Não. Por quê? Porque não tem que dogmatizar. Não existe ordem. A irmã até teve o cuidado de dizer, não é uma obrigação, é um dever. Ser uma pessoa melhor não é uma obrigação,
Não é um acordo que eu faço com Deus. Eu vou ser uma pessoa melhor porque Deus vai me dar um prêmio. Não. É um dever para comigo. À medida que eu for me tornando uma pessoa melhor, os frutos que eu vou plantar, as sementes que eu vou plantar serão melhores para os frutos que eu vou colher. Eu vou colher, eu vou plantar. Então é um dever comigo, não é com ninguém, não é? Sou eu e Deus, que é infinitamente bom. E que como não é uma pessoa, não tem tolerância, não tem paciência, não tem tempo. Há quanto tempo? O tempo que eu precisar. Claro que quanto mais renitente eu for, mais difícil vai ser a minha caminhada. Mas não é minha escolha. Se eu escolho ser mais renitente, eu estou escolhendo uma caminhada mais difícil. Mas a escolha é minha, livre-arbítrio, foi Deus que me deu. E tudo isso faz com que a gente se acalme. Essa é a proposta. Calma. Serenidade. A ciência porque explica. A filosofia porque esclarece. Né? E a religião porque desperta em nós o dever de sermos cada dia melhor do que ontem. E aí quando as pessoas me perguntam se eu sou espírita, está respondido. É por isso que o Espiritismo tocou meu coração de forma diferente. Porque hoje não tem como responsabilizar o universo pelas coisas que não estão como nós gostaríamos que estivesse. Porque o universo vai nos devolver tudo aquilo que nós emanarmos para ele. Então que possamos emanar para o universo as melhores energias que nós temos, para que a gente possa recebê-las de volta. Tá bom? E aí nós chegamos, eu já falei mais demais, né? Me encanta. Só 3 minutos a mais. Mas eu agradeço a participação de todos vocês. A gente tem aprendido muito e tem se esforçado bastante para trazer o esclarecimento da melhor forma, que a gente realmente possa compreender o Espiritismo, porque através da compreensão a gente vai conseguir colocá-lo em prática. Muito obrigada. Eu sempre tive vontade que um dia houvesse uma palestra como essa de hoje, não abrangendo apenas um tema, que nós foi vários temas, né? Por quê? Porque aí, principalmente as pessoas novatas, dependendo do tema, quase que não atenta a nada, não entende, não trouxe coisas de coisas acontecidas antes, para ele ter uma ideia de como interpretar aquilo, de como assimilar aquilo, né? Mas apresenta assim, muitos pontos como hoje, foi muito interessante. Eu sempre tive vontade que houvesse uma palestra a esse respeito. Porque, por exemplo, como a irmã falou em evolução, né? Tratando de evolução hoje. A maioria das religiões, ou todas, elas não falam em evolução. Elas não trabalham em cima da evolução. Elas trabalham em cima de ir para o inferno ou para o céu. Né? Quem não vai para o céu para ela, vai para o inferno e etc. Né? Trabalham em cima da filosofia, que é muito interessante, que abrange aprender, abrange expandir os conhecimentos que já existem. Né? E a religião em si, entender aquilo que Jesus passou para nós, aquele caminho que Jesus nos indicou para seguirmos. Com relação que é o ponto mais interessante do Espiritismo, é a reencarnação, né? Que a reencarnação, inclusive, é a maior religião que existe no mundo, é a católica mesmo, né? Tem essa dúvida? No Ocidente, talvez. É mais ou menos todo mundo. A maior religião que a católica existe, ela já acreditou na reencarnação. Quem lê história, quem sabe de história, quem estudou história, sabe que foi através do rei Henrique VIII, através da concubina dele, fazendo o esforço dela, ele acabou com esse conceito. Aí o catolicismo passou a não acreditar mais. Então é aquilo que eu falei, o Espiritismo é bom por isso, que ele explica tudo aquilo que as religiões explicam e mais o que elas não explicam, né? Foi justamente esse tema de hoje e outros nós não vamos abordar, mas ainda vai ter o estudo hoje. Vai ter o estudo? Vai ter o estudo aí, né? Então, depois nós vamos ter o
faça. E agradecer a todos a boa vontade de estar aqui hoje, né? Despender seu tempo para estar aqui, né? Ao invés de estar bebendo, passeando com outras coisas, estão aqui. Queremos agradecer imensamente, agradecer a explicação da irmã e pedir à irmã para que nos encerre com oração. Pai amado, Mestre Jesus, espiritual academia que se faz presente, nosso irmão Abdu, nosso dirigente espiritual. Agradecemos o momento em que pudemos refletir sobre os ensinamentos do Evangelho à luz da doutrina espírita. Agradecemos também a oportunidade de estarmos reencarnados aqui nesse período de turbulência para colocarmos em prática os ensinamentos do Evangelho de Jesus. E te rogamos, ó Mestre, que derrame sobre todos nós os fluidos salutares que necessitamos, para que possamos assim nos fortalecer na fé e na compreensão dos seus ensinamentos. Que a tua paz, que a tua harmonia possa estar sempre conosco. Rogamos também, Senhor, nesse momento, pelo nosso irmão Ismael, que é o dirigente espiritual do nosso país. Que ele possa tocar os nossos corações para que tenhamos a serenidade necessária para que tudo que aconteça para o bem do nosso país seja sempre com o amparo dos benfeitores espirituais. Que assim seja. Pode falar.